Olá, galera! Estamos aqui mais uma vez numa aula de Geografia do sexto ano. Vamos iniciar agora, pessoal, através do livro, certo? Você que tem um livro aí, você pode acompanhar pelo livro, mas eu vou deixar no final as páginas do livro que foram relatadas, né, nessa breve explicação, que eu vou fazer um resumo, beleza? Então vamos começar. Então, no início do livro, capítulo 1, na página 12, você vai ver o tema orientação, ok? Então, o que seria orientação? Orientar-se nada mais é do que você saber para onde você quer ir, certo? Então, orientar-se é você ter uma direção para algum lugar, beleza? Você ter um caminho para seguir, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, desde o início o ser humano ele sempre precisou se orientar para chegar a algum lugar, né? Para sobreviver mesmo. Porque se você se perder em algum lugar, você vai ter problemas, né? Então, desde o início o ser humano sempre buscou se orientar para conseguir chegar em um determinado lugar, ok? Então, para ele chegar em determinado lugar, ele usava pontos de referência. O Sol, as estrelas são usadas como ponto de referência há milhares de anos, certo? Os nossos antepassados mais remotos usavam as estrelas e o Sol como os primeiros pontos de referências naturais, certo? Mas também existiam outros pontos de referência. Pode ser uma montanha, pode ser uma pedra grande, certo? Então, geralmente os pontos de referência eles são de confiança. Eles são fixos naqueles lugares ou eles sempre vão permanecer sempre naquele movimento único, como o Sol, por exemplo. Agora vamos falar sobre as direções. Então, quando eu tenho uma noção de orientação, eu quero seguir uma direção. E as direções elas recebem nomes. São quatro os nomes principais das direções. Quais são eles? Norte, Sul, Leste e Oeste, o que são os principais pontos de direcionamento que o ser humano se baseia para ir, ok? Vocês viram no quinto ano, não sei se estão lembrados, que o Sol ele nasce aonde? Ele nasce na direção leste. Ele se põe na direção oeste, ok? Então, vocês estão vendo aí na Rosa dos Ventos que se de um lado é leste, do outro vai ser oeste. Nos mapas de geografia, vocês vão ver sempre o lado leste do lado direito e o oeste do lado esquerdo. Norte em cima e sul embaixo. Vocês podem ver agora a imagem dessa pessoa aí. Observem que para ela o sol está à sua direita. Se o Sol está à sua direita, e se o leste é para a direita, o norte vai estar onde? Na sua frente. O sul às suas costas. E o oeste aonde? Na sua mão esquerda. A partir daí, se ela tiver noção, ela vai saber caminhar em linha reta, certo? Porque muitas pessoas, quando se perdem, elas começam a dar voltas em círculos. E quando você tem um ponto de orientação, você começa a seguir um caminho em linha reta. Geralmente você vai chegar a um determinado lugar. Isso no caso se você estiver perdido, ok? Rosas dos ventos, como vocês podem perceber aí, né? Tem os pontos cardeais, que são esses principais que eu falei a vocês. Tem os pontos chamados colaterais, que são os que ficam de lado dos cardeais, que são esses aí, certo? Então, por isso que é tão importante a gente conhecer pelo menos uma direção. Se você conhece uma, então você está sabendo todas as outras, ok? Se o leste fica à sua direita, você já sabe que o norte fica à sua frente, o oeste à sua esquerda e o sul fica atrás de você. Sendo assim, você sabe para onde ir. Se você estiver com o mapa em mãos, por exemplo, ou se você não quiser ficar dando voltas, como eu já falei antes. Então, vamos lá. Um dos instrumentos que foi utilizado para localização norte, sul, leste e oeste, além do Sol, como
como ponto de referência, como já falei antes, as estrelas também se viram, ok? Mas um instrumento bem conhecido é a bússola, certo? A bússola é um antigo instrumento de orientação, ok? Ele foi inventado pelos chineses no século X, mas ainda hoje continua sendo bastante utilizado, certo? Hoje a gente tem uma bússola eletrônica no celular, mas as bússolas antigas elas usam a força magnética para orientação, ok? Uma bússola ela tem uma agulhazinha de metal. Essa agulhazinha de metal ela é magnetizada, é passado um ímã nela. Sendo assim, ela sempre aponta para o norte magnético da Terra. Qual é o norte magnético da Terra? Ele fica próximo ao polo norte da Terra, certo? Então, se a bússola aponta sempre para o norte, então quem tem uma bússola sabe sempre qual é a direção norte. Sendo assim, sabe se orientar, ok? As estrelas, como eu falei, também se viram como fonte de orientação para os antigos, ok? O Cruzeiro do Sul se via de orientação, a estrela do Polo Norte também se via como orientação, mas nesse caso a gente dá uma ênfase à bússola. A bússola também ajudou muitos os navegadores a se orientar no oceano, já que não tinha ponto de referência às vezes, dependendo do dia. Se era um dia nublado, se era uma noite nublada, então a bússola ela servia como quebra-galho na época. Agora vamos falar sobre localização, que está no capítulo 2 do livro de vocês, ok? Então vamos fazer um breve resumo desse capítulo. A primeira parte do livro, na página 29, tem no início como se localizar com precisão. Às vezes você está orientado e sabe para onde deve ir, mas você não sabe aonde está. Você só sabe que sabe aonde você sabe mais ou menos a direção que tem que ir para chegar em determinado lugar, mas não sabe aonde está, certo? A localização também é muito importante. Vamos imaginar que você está precisando de ajuda numa floresta. Você está seguindo a direção norte, sul, leste, oeste, já que você tem base nisso, mas você não sabe onde está. E você vai precisar de uma ajuda de socorro. Então, você ia ter que dar um ponto de referência para as pessoas, dizer, eu estou na floresta, mas beleza, a floresta é enorme. Então, como você receber socorro? Então, o que é que vai acontecer? Existe outra forma de localizar-se, existem outros pontos de referência. Os mapas estão cheios deles, que são o quê? São as linhas imaginárias. Isso, pessoal, é no caso de se não tiver um ponto de referência adequado, como um oceano ou uma floresta. A única forma de você se localizar é através das linhas imaginárias. Essas linhas imaginárias elas estão no mapa e elas servem como pontos de referência, certo? Então, o ponto que você está é um cruzamento de duas linhas, uma vertical e uma horizontal, que forma o ponto onde você está, certo? E o nome desse ponto onde você está chama-se coordenada geográfica, representada por um endereço de números, certo? Todas as linhas elas possuem números e esses números eles servem para a localização, né? Então, vocês vão ver aí que existem as linhas conhecidas como paralelos, como vocês estão vendo aí, e também as linhas chamadas de meridianos, ok? Essas linhas elas servem, como eu já falei para vocês, para a identificação e a localização dos lugares, certo? Então, as coordenadas geográficas, elas são feitas a partir do cruzamento dos paralelos com os meridianos, ok? Sendo assim, chega-se a um ponto, certo? Vocês estão vendo aí, eu vou colocar alguma imagem para vocês terem uma noção aí, certo? Vocês pausem o vídeo, ok? Para vocês observarem com mais atenção, ok? Pronto, observaram que os paralelos são as linhas que são essas orientais. Observem, linhas orientais, linhas essas que estão deitadas. Observem agora os meridianos, como são. Pronto, são essas linhas que estão em pé aí, que a gente chama na posição vertical, ok? Essas linhas, pessoal, elas têm como ponto de referência duas linhas principais do nosso planeta,
que existe a linha principal deitada, né? A linha principal horizontal, que é a linha do Equador, e a linha principal em pé, que é a linha vertical, que é o meridiano de Greenwich, ok? Então, essas linhas, elas têm como ponto de referência, né? Como linha de referência, essa linha principal que eu acabei de citar agora. À medida que cada linha se distancia desse ponto de referência principal, ela tem uma medida, ok? Essa medida é chamada em graus, certo? E essa medida é conhecida como latitude e longitude, né? Então são as linhas de medida, certo? É uma linha de medida de distâncias em graus. A latitude, ela tem como a referência a linha do Equador, ok? E a longitude tem como referência o meridiano de Greenwich, certo? As medidas em graus da latitude vai de 0 a 90 e da longitude vai de 0 até 180 graus, ok? Então vejam alguns exemplos do uso das coordenadas geográficas em mapas. Observem os pontos. Pois é, esses pontos, observem a localização de cada um deles. Observem aí que cada ponto tem como localização não o nome de um lugar, mas sim aonde as linhas estão passando. E as linhas, como são medidas em graus, né? No caso, as linhas de medidas em graus, conhecidas como latitude e longitude, elas estão se vindo ali como ponto de referência, né? O cruzamento dessas linhas chega a um endereço, vamos dizer assim, que é conhecido como coordenada geográfica. Observem os pontos que cada ponto tem seu endereço, que é o nada mais nada menos do que o cruzamento das linhas. Para a gente finalizar então sobre o tema localização, nada melhor do que falar sobre um instrumento que ele é excelente para a localização. Adivinhe que instrumento é esse? Você está segurando um agora. Pois é, o seu próprio celular é um excelente instrumento de localização para você se orientar no espaço. Mas para isso você vai ter que ter internet ou um bom aplicativo, né? Um bom aplicativo de localização, certo? Você vai usar nada mais, nada menos do que o GPS do seu celular para fazer isso, certo? Então você pode pegar o seu celular e pode notar que tem um aplicativo chamado o Google Maps do seu celular. O Google Maps ele usa o GPS, que é o sistema de posicionamento global. Esse sistema é organizado pelos satélites que estão em volta da Terra. São vários satélites, cada um em um ponto estratégico. E esses satélites eles podem ser captados no sinal no seu celular em qualquer parte do mundo. Qualquer lugar que você estiver, se você tiver internet, é claro, você também. A internet é só para atualização do mapa, ok? Mas para você, se tiver com o mapa atualizado, você vai estar sempre sabendo onde você está, porque você vai estar recebendo o sinal dos satélites, ok? Então os carros também usam esse sistema de GPS, muitos já vêm com GPS integrado e o GPS ele informa tudo em tempo real, uma rota que você faz, por exemplo, certo? Diz a velocidade que você está, diz até se o trânsito ele está grande, se o trânsito está leve, certo? Então o GPS ele é uma ferramenta, posso dizer que é a mais moderna para localização, beleza? Então pessoal, a gente finaliza aqui a nossa aula, é sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro. Então, hoje só foi aula, ok? Na próxima semana eu vou passar a atividade, certo? Baseada nessa aula, nesse vídeo. Então, eu vou colocar o vídeo de novo para vocês verem, né? E basear-se no vídeo e vou dar as páginas do livro para você responder a atividade que vai ser de hoje a 8. Então, pessoal, até a próxima.